Ricardo, você está aqui na Inglaterra há mais ou menos 20 anos, ou seja, você chegou antes da criação da Premier League e pegou justamente aquela fase de transição em que veio o relatório Taylor, todas aquelas transformações nos estádios, leis rigorosíssimas com todo aquele que cria algum tipo de problema, de ato de violência envolvendo estádios de futebol. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa transformação que o futebol inglês viveu fora do campo e também dentro dele, com uma liga muito rica, né? E também com muito dinheiro que vem de qualquer outro lugar do mundo, né? O dinheiro sempre é aceito, independentemente da origem, né? Sem dúvida. Ou uma transformação radical. E nesses pontos, quer dizer, se investiu exatamente onde tinha que se investir, que era acabar o problema, garantir a segurança dos estádios, tornar os estádios confortáveis, trazer de volta as famílias para os estádios e banir os arruaceiros, que existia muita confusão, falta de segurança. Todos os estádios são super bem equipados com câmeras de segurança, a polícia monitora, cadastrou todos os torcedores problemáticos e baniu muitos deles dos estádios, ou seja, garantiu aos torcedores, aos que estão interessados em acompanhar um jogo de futebol e ter tranquilidade de trazer sua família, garantiu essa segurança e trouxe todo mundo de volta. E com isso também houve um outro fator, né? A entrada da televisão, a entrada do dinheiro da televisão, profissionalizou muito esse lado. Hoje em dia as cotas de televisão são vendidas por números astronômicos aqui na Inglaterra. E com isso os clubes se beneficiaram, se fortaleceram e houve realmente uma moralização do campeonato. Ou seja, todos esses problemas eles atacaram exatamente onde tinham que atacar e hoje em dia eles conseguiram transformar na liga talvez uma das mais rentáveis do mundo, com toda certeza. Nós temos agora o Anderson se destacando no Manchester United, tivemos há algum tempo o Gilberto Silva, brasileiro também, campeão com o Arsenal. O Alex pode ser chamado hoje de titular, zagueiro do Chelsea, mas de qualquer maneira, na comparação com outras ligas importantes, como a espanhola, a italiana, por exemplo, a presença dos brasileiros aqui na primeira divisão inglesa, e que só se deu de poucos anos para cá, é muito pequena. Você conseguiu perceber, ao longo dessa sua caminhada aqui como jornalista, por que os clubes ingleses só agora estão, aos poucos, digamos, descobrindo os jogadores brasileiros? No início, os times ingleses relutavam um pouco em trazer jogador brasileiro e jogador sul-americano, de uma maneira geral. Principalmente pela dificuldade de adaptação ao estilo de vida aqui, ao clima. Vocês estiveram em Manchester, vocês viram como é frio, então não é muito fácil para a família de um brasileiro. Agora o Tevez, que joga no Manchester City, está tendo problema. Já uma das especulações que se dizem que o problema do Tevez é a distância da família, porque a mulher dele não aguentou Manchester e foi embora para Buenos Aires com as filhas e dizem que ele estaria negociando uma possível ida para o campeonato, para um time espanhol, possivelmente o Real Madrid, onde o clima é mais ameno. Então é uma dificuldade, mas a maior dificuldade mesmo é de assimilação do estilo do jogador brasileiro aqui a Premier League. A Premier League é um futebol de muita disputa, de muita dividida, é um futebol de muito vigor físico que intimida um pouco o jogador brasileiro. O jogador brasileiro não se sente à vontade com isso. O jogador brasileiro quer ter um pouco mais de espaço para pensar ou para elaborar melhor uma jogada e muitos não se adaptaram. O primeiro jogador brasileiro a fazer sucesso aqui foi o Juninho Paulista, que jogou no Middlesbrough e foi ídolo do Middlesbrough. E junto com ele veio um outro brasileiro que é pouquíssimo conhecido no Brasil, o Emerson, que saiu das divisões inferiores do Flamengo, que também foi muito bem. Ele veio do Porto para cá, ele jogava no Porto e veio para cá. E é curioso, porque o Emerson foi emblemático disso. A mulher dele detestava Middlesbrough. E a torcida criticava muito ela, e a torcida era insatisfeita. Por que você não gosta de Middlesbrough? E um dos tabloides aqui publicou
ela sendo carioca, do Rio de Janeiro, publicou uma foto de Copacabana e uma foto da cidade de Middlesbrough, aí, falando por que ela não gosta de Middlesbrough, né? Então, ilustra bem essa dificuldade de adaptação ao país, de uma maneira geral, né? Mas agora os jogadores brasileiros estão melhores adaptados, principalmente jogadores gaúchos. Você citou aí o Anderson, você não citou, mas eu cito o Lucas no Liverpool, e quer dizer, os jogadores gaúchos que já têm um estilo de jogo mais de pegada, mais de bola dividida, eu acho que se adaptam melhor até aqui. O Robinho, a adaptação dele foi muito ruim, na verdade. Ele começou bem e depois ele desencantou, porque é um estilo de futebol que não agrada e não beneficia o Robinho. Agora existe um jogador brasileiro que está sofrendo muito com isso, que eu tenho acompanhado as entradas dele, que é o Sandro, revelação no Internacional, e hoje em dia no Tottenham você sente que ele não está à vontade no jogo. Ele não sabe se posicionar bem em campo, porque o Tottenham joga ainda aquele estilo antigo inglês, com bolas longas, onde o jogador do meio de campo praticamente é mais um defensor do que um armador. A jogada é armada pelo goleiro, com bolas longas, pelos laterais. Então, tem essa dificuldade, mas aos poucos o jogador brasileiro acho que vai se adaptando. Alguns deles não têm o menor problema, como o Gilberto Silva. Teve anos aqui no Arsenal e foi muito bem sucedido.